Muito boa tarde, está começando aqui o Entre Família, que legal estar aqui com você e com isso eu me despeço, adeus, Grande abraço para você, grande tchau abraço, pra todo mundo, tchau, o programa é isso, continua, acabou o programa, pronto, fechou. Ué... O pessoal tomou. Falou como é que é? O que é? Oi? O diretor do programa, meu Deus, me abandona não, aqui, que né? é O pessoal da direção. Que já acabou, é isso? Já acabou. Tchau. É o programa mais rápido, nós entramos pro Guinness agora, Obrigada. Parabéns. A gente queria o programa mais rápido era isso, da TV era brasileira. Esse objetivo, não, mas bobo. Porque aí seria a nossa demissão também, não. Não. É porque o programa hoje, nós vamos falar de algo que às vezes dói. É saber dizer adeus. Despedidas, Cris. Um fechamento de ciclo. Todos nós passamos por situações semelhantes. Aquele texto você vai? De rádio. De coach aquele. Coach, Não desista. Em cada momento você encontrará. Só que essa vozinha de coach, ela nunca se encaixa naquele sentimento desconfortável de você falar adeus pra alguém, né? De se despedir de um time, de uma equipe, de um emprego, de sair daquela cidade, ou mesmo diante do falecimento de alguém muito querido. Nessa vozinha não vem, essa musiquinha não aparece, porque é muito triste. Ela aparece, mas é socada, é chutada, é voadora. Direto na musiquinha, por quê? Porque a musiquinha quer te ajudar, porque é necessário sentir essa dor, meu querido e minha querida, só que às vezes a gente não quer. E aí o que acontece? Vai acumulando. Vai. Aqui não. Tem gente que ignora o adeus, a vida né? é assim mesmo, nós temos que naturalizar, mas no fundo tá aqui, ó. Que negócio. Tá. Foi 2 vezes no banheiro e o negócio, né? Só ali, que nem vou entrar em contato. Por quê? O corpo falando, não tô aguentando, eu quero falar e tal. E o pior às vezes, Carol, e quando é o subconsciente que aqui tá tudo resolvido. Não, tá tudo beleza. Subconsciente. Aí daqui a pouco ele começa. Vem uma dorzinha aqui. Vem um negócio aqui, uma coceirinha lá. Um negocinho aqui nas extremidades. Meu filho, é o corpo te informando que você vai ter que elaborar, revisitar esse adeus, entender esses motivos. Agora, Cris, tem como nós nos prepararmos para essa despedida? Tem como? Tem. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Agora, saber como, apesar de... que é o momento do programa de hoje. E outra, tem hoje solução para você que não se despede daquela roupa acumuladora. Que é isso, meu filho? Desapega. É adeus mesmo. Tchau, tchau. Não tem jeito, não. Hoje é dia de Sheila Procópio. É o dia que vai esvaziar esse guarda-roupa, é isso mesmo? Vamos que vamos. Hoje a gente vai esvaziar, mas assim, ó, com técnica. Não é esvaziar para comprar de novo e tal. Consumismo, não. Vai mudar aqui, ó. Começa aqui, ó. Pá, uma chavinha. Saber como mudar, se encontrar. E outra, o povo tá aí. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem que se despedir desse bloco, porque o diretor hoje é o Israel, ele falou, já tá na hora. O prazo de validade já deu. Adeus, é rápido intervalo e voltamos já. Voltamos, peraí. Muito bem, estamos de volta. Aquele bloco nunca mais voltará, Acabou. Despedimos e tal. Começamos outro, isso. ó, o ciclo. Novo então ciclo. não quer dizer que não vai acontecer coisas boas na sua vida. Vai. Acabou um ótimo bloco, começa outro. E assim você tem, inclusive, nesse bloco, que você não teve no bloco anterior, a oportunidade de participar desse programa. Viu como é bom encerrar um ciclo? Isso, o adeus, na verdade, é um início. Será que é isso? É o início. Pode ser o início ele de é um o novo fim, mas ciclo. é o começo. Ó, é agora, você vai começar, antes que dê um nó na sua cabeça, e a gente começa a falar aqui. Então você vai mandar sua interação, eu gostaria de saber como você lida com despedidas. Porque tem gente que é mais apegado, difícil soltar. Essa criança não pode sair de casa, essa criança tem 45 anos, mas não pode sair de casa. Não pode, nenê da mamãe, Gudichinho. Não estamos te julgando, mas... Eu sopro o chá, quem vai soprar o chazinho daí vai queimar a pontinha da língua todo dia. Do céu, quem é que vai esquentar a comidinha pra ele é destabanado e tal. De graça. Não é. Depois a menina que casa com esse menino não aguenta ele mais, continua aqui com a gente e eu quero que você interaja, tá? Como é que você lida com as despedidas e vai mandar para onde? Se despeça dessa pergunta e manda ela pra gente. DDD 12 98315 0249. O WhatsApp tá passando aqui. O papo vai ser bom demais. Então manda a sua participação. E se você tem uma dificuldade em colocar o nomezinho por alguma situação, não se apegue. Mande um nick. Hoje, pela primeira vez, eu vou deixar a Carol escolher um nick. Não, pode ser João Bye Bye. João Bye Bye, tá aí. Maria Tristeza. Maria Tristeza. É
isso. Zequinha Apegado. Pronto. Manda pra gente. Show. Se mandar um nome, a gente manda um abraço e vamos à nossa Sala da Verdade. Bora lá. Quem disse que a Carol não tem criatividade pra... Verdade, Não, pra criar parabéns. algo. Eu sou criativa. John Sim. Bye Bye, Eu sou- gostei. Podia ser nome de música. John Bye, John Bye Bye. John. É. Muito legal. A gente só não compõe, que eu como percebeu que a gente não compõe. Isso ainda não, mas, É, vai mas, sair uma música John Bye Bye. As coisas vão Posso funcionar. mandar um abraço, então? Mande. Sim. Quero mandar um abraço para Daniela e para o Valdeir de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Deus continue abençoando vocês, a família. Eles são telespectadores da TV Novo Tempo. E hoje de manhã pude bater um papo, conversar um pouquinho, foi muito agradável. Conte com a gente sempre, sempre. Maravilha. Privilégio estar aqui. Aquidauana. E pra gente que não conhece os Brasis, né? Verdade. As cidades maravilhosas, pensou que ia vir uma cidade asiática. Aquidauana. Certeza, no eu achei que ele ia Brasil. falar, né? É. Outro país, não, é aqui Aquidauana. mesmo, Legal, pertinho né? da gente. Agora, quem está conosco aqui é a Joyce Lopes, ela é psicóloga clínica, pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental. Ela também trabalha no ramo da tanatologia, que é o estudo da morte, ali, né, luto. Vamos falar um pouco também sobre essas questões. Muito obrigada, Joyce, mais uma vez por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Obrigada. Joyce, vamos fazer o seguinte, a gente criou várias situações ali que a gente nem combinou, porque se combinar aqui nesse programa não dá certo. Então aquilo tudo sai, assim, meu Deus, se a gente tivesse que fazer tudo de novo, não dava. E isso aí foi gostoso. Tem dia que não sai assim, né, porque programa todo dia, mas hoje foi um exemplo gostoso de se despedir, né? Eu não sei, você avaliando ali aqueles critérios, não avalie tanto os apresentadores que precisam do seu consolo psicológico, mas a gente tentou exemplificar essa questão de despedidas, porque ali a gente teve das mais dolorosas, né? Essa questão toda de um luto maior, até as pequenas. Mas por que algumas pessoas têm dificuldade de se despedir e outras lidam com mais facilidade? Ou a dificuldade é igual ou a forma de pegar a mesma dor que é diferente? Então, na verdade, nós temos uma tendência muito grande ao apego, né? Somos apegados. Todos os seres humanos têm essa tendência. Só que nós nos apegamos a coisas, pessoas, lugares, de formas e intensidade diferentes, né? Então, algo que gera para mim um apego muito grande pode ser tranquilo para você de lidar. E aí depende de muitos fatores, depende da educação, da constituição psíquica, emocional, uma série de fatores aí que vão determinar de que forma que eu vou desprender esse meu apego, para que objeto ou pessoa ou situação eu vou, de certa forma, ter mais efetividade nesse apego, né? Até também tem a ver com a forma como ele foi educado no processo de dependência também? Sim, de dependência, de desapego das pequenas coisas, né? Desde a criança ali com relação aos brinquedos, a situação de partilhar, né? De doar quando não serve mais. Tudo isso vai mostrando como que a gente vai lidar com essas perdas, desde as pequenas até as maiores. Agora, quando a gente sabe que o sofrimento causado pela perda passa do normal, né? Porque tem uma linha normal, não? Ok, essa pessoa está triste, ela está chateada, perdeu, né? Perdeu aqui o namorado, perdeu o emprego, né? Perdeu Mudou algo agora. de lugar, mudou de cidade. Enfim, mas quando a gente percebe, não, toda vez que ela muda de uma cidade é algo muito complicado, muito difícil. Não, ela realmente precisa de ajuda para aprender a lidar com essa situação em específico. Então, normalmente a pessoa pode apresentar algum tipo de sintoma, algum tipo de dificuldade maior, né? E aí a gente começa a ver. Durante um período, é normal, é uma adaptação, né? Esse processo de luto que a gente entra em cada perda, ele leva a gente de um plano, de um ponto específico a outro. É como se fosse uma ponte que precisa ser percorrida. Muitas vezes as pessoas ignoram esse processo, principalmente hoje, né? Na era da velocidade, tudo tem que ser rápido. Então, a cobrança social também faz com que a pessoa, de certa forma, ao invés de atravessar esse momento, ela deixe guardadinho, né? Deixe ali de cantinho. Porque, por exemplo, você termina um relacionamento hoje e aí as pessoas veem, a fila andou, vambora, vai ter uma festa. Não dá tempo. E você pula esse período de refazimento, né? Você acaba não vivendo isso, que é extremamente importante e extremamente saudável, apesar de doloroso. Então, a pessoa, ela vai ali e a incidência é que ela recaia em outros relacionamentos que não tem, assim, uma base, né, para dar certo. Porque ela não respeitou esse período de refazimento, ela foi buscar
numa nova pessoa algo que ela não obteve no relacionamento anterior, por exemplo. Fica mais complexo, né? Agora, quando a gente fala de perdas, né? Perder um emprego é algo muito difícil, porque muito além do ambiente, das pessoas, a gente está falando de uma estrutura financeira, a gente está falando de um impacto familiar. E quem vivenciou essa situação aí foi o Fernando Abreu, que é empresário, e ele percebeu posteriormente que ele estava iniciando um novo ciclo, se abriu para essa nova oportunidade. Fernando já está conectado aí com a gente? Fernando, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, gente, boa tarde aí, Carol, boa tarde, Cris, boa tarde todo mundo aí. Conta um pouco pra gente, tá com um sorrisão, quer dizer que funcionou, deu certo. Conta pra gente como foi essa questão aí da sua demissão inicialmente. Então, vamos lá. Eu trabalhava há muito tempo numa companhia aérea aí em Campinas e teve até então um momento que a empresa não estava tão bem e começou a cortar custos e tudo mais. E nesse meio tempo, eu optei por sair e ir para fora, que na verdade já era um plano que eu tinha há muito tempo, mas faltava aquele empurrãozinho. Então, resolvi e hoje eu estou aqui, já moro aqui mais de 5 anos e acho que eu fiz uma boa escolha no momento, embora a gente tenha bastante medo, né, do que possa acontecer, do que vai acontecer, né, com a gente, que a gente não sabe, né? É tudo novo, né? O Fernando agora ele desenhou praticamente o título da matéria. Mas, Fernando, eu estou interessado no conteúdo dessa matéria. Até então, pensou, nossa, que fácil. Ele realmente, né, viveu um sonho e tal. E foi lá, e está tudo bem, quase 6 anos. Mas assim, Fernando, na hora, né, você pegou uma oportunidade, obviamente, de desligamento da empresa. Mas tem várias questões, né? Um exemplo, você tem amigos aqui, familiares aqui, tem o senso do desconhecido, porque o se despedir é sair de uma zona de conforto. Porque, não, olha, apesar que a gente não vai para um lugar sem conhecimento, vai pesquisar e tal, mas tem coisa que o Google não resolve, né? É o tete a tete, é o dia a dia. Aí você colocou na balança ou você fez o seguinte, eu já fiz isso na minha vida, fechou o olho e se atirou, sem calcular, sem nada. Foi fazendo esse cálculo durante os primeiros anos aí na Irlanda. Eu acho que foi basicamente assim. Eu sempre fui uma pessoa bem desprendida. Eu sempre gostei de viajar. Eu lembro até quando eu comecei minha faculdade, eu lembro que meus pais foram me levar, tipo, lembro até hoje da história, eles foram me levar de carro e me deixaram lá na faculdade, parecia colégio ainda. E daí, beleza, eu entrei e não os falei mais. Eu lembro que depois, falando com a minha mãe, ela falou assim, nossa, seu pai, ele veio embora, ele levou todas as multas que tinham, voltou para casa chorando e falando, tipo, a gente criou ele pro mundo. E a partir disso ela me falou depois, né, cara? E sempre ficou com aquele negócio da cabeça. E sempre eu fui bastante desprendido, tipo, isso era com 17 anos. E eu já tinha feito intercâmbio, tipo, de curta duração no Canadá, já tinha viajado até mesmo pela empresa, eu já tinha viajado e pela oportunidade que a empresa me dava também já tinha viajado. E acho que em 2000 não me recordo as datas, os meus pais vieram a falecer e no começo foi os dois juntos, foi bem traumático. E até então, tipo, você corta aquele laço, por mais que eu tinha, aliás, tenho meus irmãos e amo eles e tudo mais, mas até então, tipo, cortou aquele laço, assim, ou seja, por mais, tanto que eu tento ir pro Brasil todo ano, tipo, para visitar meus irmãos, mas não tem aquele laço mais, tipo, sei lá, pai e mãe, tipo. E daí acho que foi o momento, assim, que eu peguei e decidi, tipo, aconteceu isso da empresa e, tipo, foi questão de 2, 3 meses me planejar. Aliás, nem foi tão planejar, escolhi a cidade, país e fui. E estou aqui até hoje. Fácil, eu acho que não é, porque a sua família está longe. Hoje em dia, tipo, tem WhatsApp, tem Skype, tem, tipo, N ferramentas. Mas você não está lá no dia a dia. Seus amigos também, tipo, você não... Pô, tipo, um dia você não tá tão legal, tipo, você quer trocar uma ideia, tipo, por WhatsApp, tipo, não é a mesma coisa que presencialmente. O clima não ajuda no começo e depois vai indo, né, cara? A língua também, tipo, tudo é bastante complicado nesse primeiro momento, mas eu acho que vale bastante a pena, porque acho que
a sua cabeça, tipo, ela abre. Tipo, você não fica restrito só. Acho que quando eu estava no Brasil, por mais que eu viajasse, não era a mesma coisa. Por exemplo, aqui, tipo, eu já estou aqui há 5 anos, estou como, não falo, tipo, eu vivo a vida que, tipo, que um irlandês ele vive. Então, tipo, eu tive que conhecer gente nova, eu tive que conhecer e adaptar a cultura desse país que, pra gente, no primeiro momento é bem estranho, mas é isso, né? Foi vivendo, né? Foi vivendo. Pastor, você tem uma pergunta, Sim, pastor? Fernando, obrigado aí pela história e pela motivação, né? Para quem... Minha pergunta é a seguinte, você passou por esse processo de ruptura, assim, você consegue detectar, assim, larguei minha empresa, larguei o meu país e agora esse processo de luto, assim, chorei por isso, deu saudade disso. Se você passou por isso, como é que você administrou? Ou se você já mergulhou nesse novo objetivo? Você teve esse... Eu acho que nesse momento, em relação tipo, a sair da empresa e ir para o Brasil, tipo, não foi algo tão difícil para mim. Acho que foi algo relativamente tranquilo. Lógico que você fica com medo, porque tipo, eu já trabalhava há 8 anos, tinha um cargo de gestão nessa empresa e tudo mais. Tinha a minha estabilidade financeira, tipo, tinha a estabilidade, tipo, até mesmo emocional, porque tinha os meus irmãos, tinha os meus amigos e tudo mais. E eu resolvi arriscar, tipo, no novo, porque, tipo, eu não conhecia ninguém aqui, por mais que você pesquise em Google e tudo mais, mas não é a mesma coisa que você vivenciar isso, né? Porque esse processo de desapego eu já tinha feito alguns anos atrás, tipo, até mesmo pela história dos meus pais e tudo mais. Sim. Até então, desde então, tipo, eu já era um pouco desapegado, tipo, em relação, lógico que eu sinto bastante falta, tipo, da comida, dos meus irmãos, dos meus amigos, de ir pra praia, alguma coisa nesse sentido, assim, mas até então, tipo, para mim, o processo entre sair da minha empresa e vir aqui pra Irlanda, tipo, deu um pouquinho de medo, sim, mas até então, tipo, acho que não foi tão traumático quanto é para a maioria das pessoas. Legal. Fernando, muito obrigado. Deus continue cuidando de você, abençoando sua vida, seus sonhos, tá? Muito obrigado, pastor. Valeu, show de bola. Tá aí a sua rede, né? Aqui, tá aqui o seu Instagram. Legal, Isso, tá aí. Tipo, se alguém quiser conhecer mais o Fernando, tá ali. Valeu, Fernando, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Muito interessante. O Fernando ele falou um ponto que eu achei interessante, né? Ele tinha um ponto de referência, né? Aquela localização, pai e a mãe, aquela estrutura, né? Então, quando essa estrutura houve uma ruptura muito forte nessa estrutura, a partir daí o adeus ficou assim mais fácil. É possível que esse processo, né, do adeus e se despedir, desapegar das coisas, das situações, tenha a ver com isso, com o nosso ponto de estrutura, né, ser fixo, e em algum momento pode se romper e aí pode facilitar ou não? Sim, na verdade todos nós temos uma fonte de apego, né, mais específica. Embora nós sejamos apegados a várias coisas e pessoas, tem uma fonte ali mais específica onde a gente, de acordo com Freud, né, a gente direciona a nossa energia libidinal com mais intensidade. Normalmente são pais, filhos, né? E aí quando há essa ruptura, se desapegar de outras coisas fica mais tranquilo, né? Até que você encontre ali um redirecionamento para essa energia, os novos desapegos eles tendem a ser mais tranquilos. Uma coisa interessante que o Cris falou foi da zona de conforto, né? E a zona de conforto a gente ouve falar muito, em várias situações. Saia da sua zona de conforto, né? E o que ninguém fala é que a zona de conforto não é necessariamente confortável. Ela é só conhecida, né? A gente tem medo do novo. Então, muitas vezes a gente está num trabalho que não é tão bacana para mim, para o meu perfil, ou num relacionamento que eu vejo que está difícil. E aí a questão não é desapegar nesse caso, é essa coragem, esse ato aí de conseguir romper essa barreira dessa zona de conforto e partir para o desconhecido, para o novo, como o Fernando fez muito bem, diga-se de passagem, né? Fernando, hein? Bom demais. E agora, é interessante essa colocação claro de pensar que a zona de conforto necessariamente não é uma coisa boa, mas é onde porque eu tenho medo do desconhecido e ali eu me sinto seguro, né? Sim. Mesmo que não seja tão bom ou dois assim. voando.
quem falou isso às vezes tem medo do novo. Às vezes tem condições, né, de ter mais, né? A gente não está falando de ganância, a gente está falando de desbravar, né? Realização, realização. E busca pessoal, né? Oi? Busca pessoal mesmo. Exatamente. E é exatamente esse tema aí, ó, da nossa interação desta tarde. Sabia que tem uma mãe aí abrindo o coração na tela, então, a nossa interação, para falar sobre esses assuntos aí, pode vir, pode chegar. A Dilene abrindo o coração aí, olha, temo pela síndrome do ninho vazio, pela minha filha sair do país. Tenho lido muito e procurado ajuda. Olha só, a filha saiu do país, ou está saindo, planeja, e a Dilene já está se planejando aí. Não, preciso buscar ajuda, porque não está fácil ficar sem a filha. Ela está num caminho certo, né? Porque ela já está se preparando, ela está se estruturando para lidar com esse processo. Então, a probabilidade dela estar mais fortalecida é muito maior. Seria esse ponto de apoio, a filha é o ponto de apoio, é a referência, e de repente eu perco essa referência? É mais ou menos essa leitura? Isso, exatamente, né? Todos nós temos. Algumas pessoas até direcionam isso, por exemplo, para o trabalho, não para uma pessoa, né? E aí, quando se perde aquele trabalho, para muita gente, isso é o fim, né? A pessoa se sente totalmente desestruturada. Eu acho muito importante, porque se tudo der certo, o nosso filho vai sair de casa. Sim. Agora, um exemplo, a gente já falou aqui várias vezes, o quanto uma mãe, ela tem outras questões, ela é esposa e ela é mulher. E automaticamente, é a mesma coisa que uma pessoa, ela sabe que vai se aposentar, mas não se imagina aposentada. Então, quando ela se aposenta, se der tudo certo, você vai desfrutar dessa nova fase. E está tudo bem. Então, se der tudo certo, só que acontece o seguinte, eu só sou o que sou enquanto estou empregado. Então, estou. E nesse caso, o legal de estou, no caso da mãe, ela nunca vai deixar de ser mãe. E tanto porque, né, vivemos em momentos em que o nosso emprego, ele determina muito da nossa identidade, né? Nós somos muito conhecidos por aquilo que fazemos. É por isso que é tão difícil se desvencilhar do emprego. Inclusive, esse é o tema do próximo bloco. Nós buscamos reforço. Lincoln Firosman vai estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Deixa eu só, a gente vai para o intervalo, porque o que você falou, esses dias alguém disse assim, quando eu perco alguma coisa, algo, alguém, eu não estou perdendo essa pessoa, mas eu estou perdendo esse ponto de apoio. Porque esse ponto de referência, isso é muito mais profundo. Por isso eu acho que vai ser legal a gente... Vamos abrir aí novas referências. Bora para o intervalo, viu? É rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no programa. Eu sei que às vezes alguns assuntos, para você, tá dando risada, mas para sua irmã que está do lado tá meio desconfortável. Cada um tem um jeito de lidar com o tempo, com as despedidas, com as rupturas e tal. E agora a gente teve um cenário na pandemia, que foi a questão do emprego. A pessoa perdeu o emprego e tal, se via, como a Carol falou, parte disso da sua identidade. Mas eu pergunto para você de casa, se está difícil lidar? Agora a gente veio buscar reforço. Lincoln Firosman, até quando ele não vem, ele vem. É tipo o pastor aqui que eu falo sempre, né? Lincoln Firosman, até online, ele é fenomenal. Vai falar para a gente agora para te dar, olha, ferramentas para você lidar com essa despedida para um novo ciclo. Boa tarde, Lincoln. Uma ótima tarde para você, Cris, para Carol, para o pastor Batistotti, para Joyce, que também está aí integrando aí esse super bate-papo com vocês hoje. Obrigado pelo convite, você sabe que sempre é uma honra participar do Entre Família. Lincoln, acabei de perder o emprego. Para algumas pessoas até brincam, né? Tem gente que, né, faz fogos e tal, mas você sabe que tem muita gente aí que tem tendência, hoje não está fácil, encontrar um emprego. E aí o seguinte, o que eu faço agora? Perdi o emprego. Que olhar, o que eu tenho que ajustar, como é que eu me olho no mercado, como é que eu vejo isso como uma oportunidade, apesar de precisar de olhar para frente, quais os primeiros passos aí para o mercado de trabalho? Perfeito, Cris, essa sua pergunta é super pertinente justamente pelo momento em que nós vivemos. A gente sabe que a pandemia dizimou centenas, milhares de empregos de trabalhadores, não só no mundo, mas como no Brasil também. Mas é importante a gente reconhecer que essa dor, essa perda do sentimento de ter o trabalho, a ocupação, ela também é algo inerente às relações humanas, né? No começo do programa vocês estavam dando alguns exemplos relacionados à questão do luto, por exemplo, de dizer adeus, e no ambiente corporativo não é diferente. Muitas pessoas que perderam o emprego também viveram uma espécie de um luto corporativo, né? Então,
O fim de ano vai chegando, aquela festa com os colaboradores que antes você participaria, você não participa mais. Aquele comitê que antes você estava envolvido para trabalhar, ajudando os colaboradores, agora você não está mais. Então, o primeiro ponto a ser discutido é respeitar esse momento e esse sentimento que você tem como algo inerente às relações humanas, mas também ao trabalho. E, num segundo momento, entender que tudo é passageiro, inclusive as relações de trabalho. Então, começar a buscar as oportunidades olhando para um cenário novo, de um novo ano que vai começar, que vai se iniciar em breve, a gente está próximo do fim desse ano, e buscar as oportunidades que permitam você se qualificar para que você consiga, então, rapidamente se recolocar no mercado de trabalho, que, como a gente sabe, cada vez está mais exigente. Agora, quando a gente fala em reposicionar, né, se reposicionar no mercado de trabalho, boa tarde, Lincoln. Como a gente consegue desenvolver essas estratégias? Qual o primeiro passo? Olha, realmente eu preciso de uma nova entrevista. Será que eu busco uma função semelhante à que eu já exercia? Mas quem sabe eu não estava também tão satisfeita em relação a esse outro aspecto, né? Não se trata de uma transição de carreira, mas quem sabe, já que eu estou nesta condição, eu posso decidir que norte seguir a partir de então, né? Quais são as estratégias iniciais para que isso possa acontecer? Ótima tarde para você também, Carol, é sempre muito bom falar com você. Olha, essa sua pergunta também ela vem muito em questão com aquilo que a gente está olhando para o momento atual. Então, assim, existe aquele momento da perda do posto de trabalho, aquela sensação de incapacidade, em especial quando nós somos demitidos e não quando nós nos demitimos da companhia. Mas passado esse momento de reflexão e de dor, é importante a gente olhar para frente. Então, o ponto mais importante agora é foque nos seus pontos fortes. Foque naquilo que de fato você é bom, naquilo que de fato você é boa. Porque quando a gente passa a olhar para as nossas características positivas, em especial aquelas do trabalho, a gente ganha força, impulso e motivação para poder reverter a situação em que nós estamos. E claro, isso sempre precisa estar muito alinhado às estratégias de networking, que é aquela palavra que a gente vive falando quando nós falamos de mercado de trabalho, que é como vai a sua rede de relacionamentos, né? Então agora é o momento para você reativar a sua rede de relacionamento, dizer que você está disponível no mercado, que você busca novos desafios, porque se as pessoas não souberem que você está nesse momento, dificilmente essas novas possibilidades, oportunidades vão chegar até você. Muito bem. Agora tem gente, Lincoln, que tem que ter uma avaliação geral psicológica, porque a gente quer resolver tudo no campo só corporativo. Por quê? Algumas coisas não são bem desenhadas. Já agora no intervalo aqui, a nossa especialista já estava falando de um exercício simples, às vezes, que uma pessoa está acostumada com uma tinta ali, né, de caneta, uma caneta específica, só azul no seu trabalho, e faz um teste psicológico, ela não se sente apta, fora do trabalho, a usar uma outra cor de tinta. Eu não sei você, eu já recebi até, às vezes, coordenadores de outros núcleos e tal, que no primeiro ano falam mais da empresa anterior do que naquele está ali, né? Parece que há uma comparação desnecessária entre funcionários, porque lá era melhor e tal. E isso há um desconforto até a pessoa se identificar, né? Ela teve um êxito muito grande para as medalhas, mas as medalhas às vezes não tem que estar no peito, né? De vez em quando ela tem que estar um pouquinho na estante para você ver como referência as suas vitórias ou às vezes as suas derrotas. Eu acho que a integralidade de um funcionário, ela nunca foi tão vista agora nos seus bons resultados posteriores, inclusive em tomar outra direção, né, Lincoln? Com toda certeza, Cris. Eu vou usar um exemplo bem simples aqui, e não está no campo da nossa discussão, mas é igual quando você entra num relacionamento novo e vive falando do antigo amor, né? Então, se você está começando uma vida profissional nova, você precisa olhar para os benefícios, para as coisas boas que aquele momento tem te proporcionado, né? Eu costumo dizer que passado é lugar de referência, mas não de permanência. Então, eu olho para trás, vejo o que eu aprendi, mas a partir do momento que eu trilho novos caminhos, eu preciso me direcionar para os objetivos novos. Então é comum também, Cris, você ter casos de profissionais que acabam trazendo para o ambiente corporativo novo em que ele ou ela está inserido, essas características comparativas. Ah, mas lá eu podia folgar uma vez a mais na semana. Ah, mas lá o meu gestor, ele era mais, enfim, eu gostava mais dele ou gostava mais dela. A partir do momento em que você está se dando uma oportunidade nova e que a companhia está te dando uma oportunidade nova, é preciso olhar muito mais os aspectos positivos e trabalhar para mitigar os erros, porque em qualquer empresa vai ter, não existe empresa perfeita, nem se você abrir a sua própria empresa ela vai ser perfeita, e basear o seu crescimento, o seu desenvolvimento profissional nas oportunidades que a empresa te trouxer.
olhar menos para trás no sentido de permanência, mas muito mais de referência. O que eu aprendi serve como experiência para que eu possa utilizar hoje no momento em que eu estou. Lincoln Vou Firosman. botar essa frase, tá? Olha aí. O passado não é lugar de permanência, mas é um lugar de referência. Referência. Obrigado, viu, Lincoln? Obrigado. Sempre as frases de efeito aí. Muito bom. A frase o Lincoln ele é o nosso passado, presente e futuro, porque ele está na nossa agenda também, viu? Está na nossa agenda também. Lincoln, um grande abraço para você. Obrigado, Cris. Um abraço para todos. É sempre uma alegria. Um ótimo programa para vocês. Tchau, tchau. Boa. Ótima boa frase. conversa no campo Muito boa. corporativo. Uma das questões, mas eu acho que a gente lida com quase as mesmas regras de como olhar para o passado, o presente e o futuro. Será que a gente tem essa memória seletiva, né? Parece que ele citou aí essa questão do relacionamento. Quando você entra nesse novo relacionamento, aí se identifica algumas coisas ruins, aí já sente saudade de algo que, na verdade, a sua memória não está captando bem, que não era bom também para você lá no passado. Nossa memória, ela tem essa ideia de sempre transformar algo em positivo para que a gente se mantenha no passado. Né? De E a comparação, né? A todo momento. Que é prejudicial. Na verdade, isso que ele falou também é muito interessante, né? Essa questão de quando a pessoa ela vai para um emprego, para um relacionamento novo, e ela precisa tanto dessas referências, normalmente é um indicativo de que ela não elaborou bem esse fechamento, ela não encerrou esse ciclo de uma forma adequada, né? Por exemplo, vamos pensar no trabalho. A pessoa ela é dispensada do trabalho, muitas vezes ela não está esperando aquilo, né? E aí ficam dúvidas, ficam questionamentos sobre se é justo, se não é, o que eu fiz, o que eu não fiz. Enquanto isso não consegue ter ali um fechamento, mesmo que simbólico para ela não consegue seguir em frente efetivamente. Ela vai arrastando, vamos dizer assim, essas correntes, né? Do que ficou mal resolvido. De questionar o seu próprio valor. Exatamente. Se foi despedido, eu acho que eu não tenho valor e necessariamente não significa isso, né? Isso. Então, tudo isso fica um tanto quanto preso, né? Agora, essa questão de querer comparar, a gente sempre busca a perfeição. Ela não existe, mas a gente busca. Então, a gente gostaria de fazer um mosaico, né? Entre os meus empregos, entre os meus relacionamentos, para encontrar a perfeição, mas ela não vai acontecer. E quando a gente está num processo de luto ali ainda não elaborado, inicialmente, a gente tem uma tendência maior a lembrar dos aspectos negativos, seja do trabalho, do relacionamento, do que for. Quando isso já está mais encaminhado, eu consigo me lembrar das coisas boas, né? O trabalho era difícil, mas os meus colegas de trabalho, a gente se divertia, as horas extras eram pagas corretamente, enfim, você encontra ali aspectos positivos, porque você lidou bem, você encerrou, você deu conta daquela perda, então tá tudo certo. Eu consigo olhar para o que foi ruim, mas consigo olhar para o que foi bom também. É um sinal de que você conseguiu elaborar, né? Quando você consegue identificar aspectos positivos e negativos que são inerentes de qualquer relação. Agora é o seguinte, a nossa relação é boa, hein? Que é isso? Só tem coisa boa para falar de você? Então fala ali, ó, fala um negocinho bom aqui pra gente. Interaja com a gente, está chegando aqui a nossa interação. E quem vai falar com a gente, Cris, é a Brigitte. Brigitte, olha, quase o nome da minha avó. Minha avó tinha um nome parecido aí. Boa tarde. Há 10 anos, o meu marido estava em uma empresa. Subiu de carro para diretor comercial e, de repente, perdemos o chão. Assumimos um financiamento de uma casa. Uma vida encaminhada, de repente, chega uma bomba. Desligamento de uma hora para outra. No caso, teve uma notícia boa, subiu de cargo, automaticamente os rendimentos. Para isso, tomaram uma decisão de um financiamento, que é algo a longo prazo, e, de repente, desligamento. O que ocorre em muitos lares, né? Os inesperados, né? Como lidar com o inesperado. Porque tem algumas perdas que são propostas. Eu me proponho a uma nova carreira profissional. Um desafio. Um desafio. Eu planejo isso, como foi o caso do Fernando, né? Eu decidi sair da empresa. E nesse caso é o não planejado, né? Sim. É a perda inesperada. Como trabalhar a reação diante disso? Acho que o processo de luta é diferente, né, Joyce? Assim. É uma perda assim, mais súbita, né? A pessoa não teve tempo de se organizar, de se preparar, de lidar com isso. A resiliência que ela constituiu ao longo da vida, na sua construção sócio-histórica, vai fazer toda a diferença, né? A forma como ela vai lidar com as coisas, de como ela lidou com outras perdas durante a vida, tudo isso vai se refletir nesse momento. Mas o impacto do refazimento, nesse caso principalmente, também é porque, de certa forma,
a pessoa entra num processo ali de autoquestionamento muito grande, porque eu subi de cargo, né? Eu me identifiquei ali, eu fui identificado como uma pessoa trabalhando ali de forma boa o suficiente para isso. E, de repente, tudo me é tirado, parece que eu não dei conta, que eu não consegui. Então, são muitos e muitos questionamentos, né? Não tem muito como se preparar para esse inesperado. Esse inesperado faz parte da vida e a gente pode encontrar, esbarrar com ele a qualquer momento. E se ele não teve, se ele não aprendeu, não desenvolveu essa capacidade mínima, eu acho que digo mínima porque tem tragédias da vida da gente que são... né? E outra, pastor, está em jogo outra questão, porque eu acho que como ela colocou, tem um sonho de um bem. E para manter esse bem, né, você necessitava desse cargo que foi colocado em jogo. Então, automaticamente, ele perdendo, coloca em risco esse investimento a longo prazo, talvez. Acho que a área econômica são é várias complexa, dores, né? né? Porque... São muitas questões ao mesmo tempo que ele tem que lidar, né? A parte financeira, a parte social, a parte de autoestima, de autoimagem, a parte profissional, são muitos aspectos, né? Vindos desse inesperado. É tanto bastante para ele coisa. quanto para a esposa que está ali ao lado dele, toda a família, né, atingida numa situação como essa. Mas nós vamos trazer soluções aqui, vamos entender como é que a gente consegue se reestruturar depois de um adeus não tão assim esperado, tá? Bora pro intervalo, é rápido, ainda hoje tem Sheila Procópio. Bora desapegar, menina? Vamos tirar essas roupas, tudo esse sapato aqui? Bora? É rápido intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. E você como é que tá lidando com o adeus? Não se despediu do programa, tá bom. Mas tem que saber, todo dia o programa vai embora e volta, você continua depois em outro ciclo melhor também aí, o Vida e Saúde. Você vê que aqui a programação são de ciclos, são ciclos aqui, deixa de faixa horária, de programa, tudo é planejado para você durante 24 horas aqui na TV Novo Tempo. Inclusive, agora nós vamos aqui fazer uma lista de objetos que estão fazendo hora extra na sua casa. Quem é você, Benino? E Benino é um carinho que você faz comigo, depois dessa barba branca, para dizer o que está fazendo hora extra aqui. Então tá, faz de conta que não é aí. Se caso fizer, você me conta. Dá uma analisada. Vamos chamar quem? Ela, a rainha da organização, Sheila Procópio, a nossa personal organizer. Sheila, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Jóia. Tudo maravilha? Tudo. Vamos desapegar tudo hoje? Tudo tranquilo, desapegar. Tudo tranquilo. É isso aí. Maravilha. Cada área da casa, então. Cada partinha. Vamos passar ali por cada Sem cômodo, dó. Tirando tudo. Sem dó. Sem dó. Então aqui nós temos aqui representado algumas trouxinhas, alguns Porque sacos. a gente já separou, a gente já desapegou, já está tudo amarradinho no saquinho. Colocamos até nome. Exatamente. A gente vai dar nome aos bois agora aqui. Exatamente. Então cada saquinho desse aqui é uma área que o pessoal de casa vai ter que dar uma olhada com carinho. Você viu que a dona Maria até negou. Disse, Cris, quem é você para dizer que está sobrando aqui, está hora extra e tal? Tudo bem. Vamos fazer uma avaliação. Quem é você na fila do pão? Atenção, atenção, virando aqui. Olha só. Primeira coisa que você tem que dar jeito aí, né? Se está fora da validade. Não, e outra, tem gente que está ali, a barata não quer mais. A barata falou, não, me deu nojo. Já não quer. A barata não quer mais. Já passou da validade, está estragando, mas por que esse negócio está no armário, Olha, Sheila? isso é um problema. Você não tem noção como é organizar dispensas em muitas casas onde as pessoas não querem se desfazer do que está ali, às Sheila, vezes você com data. trabalha com isso. Você Sim. vai aos lares, as pessoas pedem para você ir lá Sim. organizar e ainda as coisas estão fora da validade e a pessoa diz, E o não. apego ela não consegue. Isso acontece com produtos de beleza, maquiagem, cremes, produtos hidratantes, produtos para cabelo. Gente, o risco, muitas vezes que as pessoas correm, né, de usar um produto estragado, já pensou? Não, gente. Se está fora da validade, precisa fazer o descarte correto, né, cada produtinho e fazer o desapego também. Não tem condições a gente ficar guardando aquele monte de produtos. Às vezes até medicamentos, nós falamos aqui também, que tem o local correto, você pode ir no posto de saúde e deixar, mas precisa desapegar. Não tem como a gente ficar com aquilo, alimentos vencidos, não dá. Monta uma rede multidisciplinar, faz a parceria com a Joyce aqui, porque às vezes algumas coisas aqui tem a ver aí com a psicologia, dá-lhe terapia Não e é? mais Sheila Personal Organizer. É verdade. Então a primeira coisa então é a validade. Pode colocar aqui na Vamos lá. cestinha. Tem que colocar mesmo? Desapega, Tô meio Cris. apegado. Vai. Desapega. Pronto. Coloca aqui. Muito bem. Desapeguei, Pronto. desapeguei. Tem até uma propagandinha, né, que fala desapega, desapega. Desapega. Eita, não estão fazendo comercial não, é só para fazer alusão para você que está de casa.
Segundo item, eu desapeguei do óculos, não estou nem enxergando onde encaixar aqui. Tem coisa que não dá para desapegar, né? Olha, se você tem muitos do mesmo tipo... Olha, é comum, exemplo. principalmente o guarda-roupa feminino. Não queria falar nada, deixei você falar, porque depois eu, Cris, tá falando. Depois você cria um problema, suas né, Cris? palavras. Você falou, vou repetir, no contexto feminino. Isso, olha, eu como organizadora profissional, nós vamos até a casa das pessoas. Muitas mulheres têm, às vezes, 3, 4 blusas iguais. Porque gosta de uma cor, aí compra amarela, azul, vermelho e branco, sabe? Gente, é importante a gente não ter aí, é até desnecessário, né? Você ter 2, 3 bolsas iguais, sapatos também, repetidas às vezes aí, e coisinhas, às vezes até coisinhas. Sei lá, não precisa ser repetido, não. Às vezes você tem 30, 40 pares. Exatamente. Diferentes. 300, né? Tem gente que tem 300 pares. Tranquilo. Você quer ver um susto muito grande? Quando a gente vai fazer ali, a gente vai organizar o guarda-roupa, dentro, normalmente, da parte do guarda-roupa onde se pendura, cabe mais ou menos 60 a 90 cabides. E aí, quando a gente pede para organizar, a gente pede 150 cabides para organizar. E as pessoas falam, mas eu não tenho isso tudo de roupa. 150... É assim, ó, é batata. Você tira ali, organiza uma peça por cabide, quando você entra, já foi. Será que é a Carol? Será que é o Batistote que tem isso? Será? Será que é o pastor, colecionador de sapatos? Será? Será? Vamos saber depois, já vamos perguntar para eles aí. Então, notou Desapega. isso aí? Você de casa, como é que está o negócio? Está muita coisa repetida? Muito sapato, Passou muita um pouquinho bolsa. do limite. Ninguém está querendo colocar limite para você no negócio. Mas dá uma avaliada, gente. Poxa, o pastor vive falando aqui, olha, deu uma reformada, né? Porque eu acho que o pastor já falou de uma reforma dos armários dele, nos bastidores aqui, umas 5 vezes. Que ele está fazendo no final do ano, ele vai para uma visita especial aí, né? Que é um país especial, para uma missão. Ele está sempre guardando coisa para levar, para distribuir. Isso é muito bacana, hein? Teve um programa aqui, né? Que a gente teve, o que era mesmo dos 3 R's? Não, dos 3 é alguma letra, né? Que a gente fez uma coisa de... Eu sei que era reciclar, reutilizar e tem um que fala ressignificar. E ressignificar. Eu sei que são 3 R's. Que você, olha, teve vários aqui. A Sheila mora nesse programa, mas vá lá, que você tem... Olha, foi especialmente para o guarda-roupas aí, que lá no sul, algumas regiões a gente fala de roupeiro. Roupeiro? Roupeiro, tchê. Mas vamos lá, esse aqui? Pode desapegar, Vambora. na caixinha. Foi embora, tá na cesta. Caixinha. Vai para doação. Tem mais 3 ainda aí, né? Vamos lá. Desapegar. Virando aqui, atenção, Brasil, desapega, desapega, desapega. Atenção aí. Deixa eu virar para cá. Pronto, aqui, ó. Se não tem conserto ou incompleto, não vale o marido, tá? Não vale o marido, nem a sogra. Olha o respeito. Brincadeiras. Mas o que acontece? Relógio. Vou levar para isso e tal. E você ganhou aquele, né, xing-ling. Lâmpada, aquele lâmpada. Gente, Sério? não tem conserto. Não, eu falei de relógio ainda, né? Porque você pega um xing-ling, não quer consertar, mas vale. A pilha é mais cara que o relógio. Essa dica aí foi maravilhosa. Maravilhosa. Rapaz, se tá estragado, tem que... Se não tem conserto... Mas lâmpada... Olha lâmpada aqui, velha não se conserta, não é? É verdade. Você já chegou numa casa que a pessoa guardava lâmpada. Guarda lâmpada. Quando a gente vai organizar garagens, né, essas partes assim, masculinas. Agora é homem, é macharedo. Agora são com os meninos. Eles guardam muitas coisas desnecessárias, coisas que não têm validade. Aquele trinco que quebrou da porta, que não vai ter jeito de consertar. Guarda aquilo ali pra quê, Cris? Meu pai faz essas coisas. E quando das 1000 coisas que ele guarda, uma serve, viu? Tá aqui, ó. Se eu não guardasse, se eu não guardasse aqui, tá? Se eu não tivesse guardado. Se eu não tivesse guardado, ele achou um trinque, guardou 200 potes, o cachorro, tem que mandar o cachorro embora porque não cabia mais no pátio. Pois é, então né? É isso aí, porque a gente convive com isso aí, né? Convive. A pessoa fala, e ela tem que trazer argumentos para poder acumular. Lógico, ela tem que, né, tem que ser assim com defesa, né? Então, olha, por favor, olha aí o que não tem conserto. Às vezes você fica guardando na esperança de utilizar, não vai utilizar. Desapega disso daí. Abre espaço na sua casa, abre espaço pro novo. Israel, pro jeito é assim, ele gosta de fazer as coisas em casa, serrar, madeira. Deve ter um monte de coisa Israel, se ele lá. quer, eu tô guardando lá Joga, Cris. Um rastel, que na casa que eu morava antes precisava para cortar grama, agora não tem mais. Aí, Israel, se estiver precisando... Se estiver precisando, tá? Mas não é de graça, é brick, tá? Não, um brick. É porque daí a gente... Não. Desapega. A gente faz em valores para missão. Para missão. Pastor Olha, aí, muito o pastor bem, tá pastor. sempre aí.
Tá aí. Aí a gente vai dar uma inflacionada no valor do Rastel, porque merece. Ah, já ia tirar daqui, isso aqui é só virar, né? Isso. Só virar. Vamos lá. Atenção, desapega. Se você não usa há mais de 2 anos, se você não usa há mais de 2 anos, Quer um exemplo? aquela bike, quando vai encher Tirar uma os, foto, vai encher os mostrar pra pneus, estoura o Giovana. pneu. Cortou aro, tudo. Não, é que eu vou, porque eu vou pedalar, porque eu marquei com a mãe, E com a roupas. Olha, a maior de tudo isso aqui, maior ainda é roupa. Às vezes, por quê? Na troca de estação, ok, né? Nós estamos entrando agora no verão, roupas de inverno a gente guarda, nós estamos saindo, né? Já que estamos na primavera, daqui a pouco chega o verão. As roupas de inverno, tudo bem você guardar. Mas você não usa aquilo há 2 anos? Aquela jaqueta, bota, sapato, preste atenção no que você tem dentro do seu armário. Posso contar um segredo? Tem aquela mulher que fala assim, ó. Eu vou emagrecer. Não me fala. Eu quero ouvir, queremos ouvir. Eu vou emagrecer para usar, eu vou chegar nesse tamanho. Né? Vai começar a falar. correr? Cintura 36, Aí hoje tem um 48. apresentador, eu vou começar a correr aí pro negócio agora, quando mudar a estação, aí agora começar a Semana Santa, já tá no Natal. Pronto. E aí guarda tudo aquilo, guarda-roupa. Aí fala pra mim, chega pra mim e fala, Sheila, eu estou pensando aqui em mudar os meus móveis, aumentar. Não é questão de mais móveis, você precisa de menos coisa. Desapegue. Olha dentro dos seus armários, das suas gavetas, coisas que você não usa há muito tempo, que não seja de mudança de estação. Desapega, Cris. Manda embora. Desapega. E outra, e dá para o seguinte, dá para você doar parte, dá para você vender, Dá pra fazer um vender, giro para você exatamente. comprar outros materiais e tal. Coisas Então, que sejam úteis, que você realmente esteja precisando, né? Então, veja a sua necessidade e pode desapegar, fazer uma outra pessoa feliz. Não está te trazendo alegria, não está somando nada. No curso que a gente está dando lá, uma aluna minha abriu 2 gavetas e ela disse que não sabia o que tinha dentro daquela gaveta, porque ela não abria há mais de 2 anos. Como é que a pessoa está dentro da própria casa e não abre a gaveta da casa? Não sabe o que tem ali dentro. Já tá pensou? aí, gente, ó. E no finalzinho aqui, quando ela se despedir, porque ela tem que aprender a se despedir também no programa de hoje. Ela, da melhor forma, ela vai falar que curso é esse para você que está aí desapegar também. Vamos dar uma olhada nessas gavetas. Vamos Por enquanto é o seguinte, ó, desapeguei. Nosso Desapeguei, desapega. O último aqui, já que desapegamos dos outros, atenção, atenção, aqui. Se não combina mais com você. De repente você está aí, você acha que é gudizão ainda? Eu sou menininho. Não. Olha, o espírito é jovem, mas tem coisa que não dá mais, mudou. Para com isso, Você vai quer para ver terapia. uma coisa para as meninas? Antes de nós sermos mães, a gente tem uma dinâmica de roupa, sapato. O bebê nasce, não dá pra gente. A gente quer uma roupa confortável, roupas que permita você correr atrás do bebê, brincar com o bebê. Mas aí a gente fica guardando muitas vezes, né? É verdade. Um exemplo, tá? Aquela calça jeans, minha querida, se você espirrar, salta o botão e mata alguém. Por quê? Era só na parte solteira. Tava aqui, inspiração, né? Negocinho, antes, Agora? né? Antes você tá na busca de alguém, você vai correr. Você diz assim, agora eu faço academia 5 vezes por semana, né? Tem algumas pessoas que eu conheço. Depois, vamos analisar. O tempo passar. Vamos analisar. Né? Muda, né? Muda. A dinâmica da vida muda e as coisas mudam. E aí, não fazem sentido para quem você é hoje. Não combinam com a pessoa que você é hoje. Doe, faça outra pessoa feliz. Como o Cris falou aqui, você pode vender e comprar algo que realmente você esteja necessitando. Mas quando a Gi, que vem aqui, que fala sobre moda, Sim. tem uma parte dela no meu curso, onde ela fala sobre o capital da imagem. E ela fala as roupas que não condizem com quem você é, que não combinam com a pessoa que você é. E às vezes você está entulhando aquele guarda-roupa com coisas do passado, com coisas do presente, e não representam quem você é e nem quem você quer ser. Examine as suas roupas dentro do seu guarda-roupa e desapegue. E vamos desapegar. Aí, nossa cesta ficou cheinha de Pronto. desapego. Vou dizer mais, Sheila. De repente, você não está aguentando mais essa desorganização na sua casa. Nem combina essa desorganização com você. Mas você fala, por onde eu começo? Agora, essa transformação do que e tal, você tem que se descobrir e ter ferramentas. Agora, a Sheila vai aprender a se despedir aqui, falando para você onde encontrar esse curso nesse Instagram, que ela fala assim, chique. Aonde é que o povo se encontra na organização, nas suas redes sociais, Sheila? Olha, agora, Cris, agora é mais chique ainda. Processo 21 Plus.
Plus. Olha que coisa Que é isso? Parece que é negócio Ele aquele voltou renovado. do creme dental. Não é? Total 12, sei o quê. Isso, agora Plus. Plus. Por quê? Porque agora nós temos uma aula de produtividade e uma aula também de educação financeira no nosso curso. Então, além de passar por cada cômodo da casa, organizando a cozinha, o quarto, a sala, a despensa, organizando a sua rotina, você também vai aprender sobre organização financeira e falar um pouquinho também sobre produtividade com outros especialistas além de mim. Processo 21 começa no dia 18 e a inscrição pode estar na bio do meu perfil do Instagram, Sheila Procópio Organizer. Sheila Procópio Organizer tá passando aqui, dá um pulinho lá. E é baratão, viu? Vai lá, pede desconto, dá um Sheila, vai no direct, fala lá que você quer se organizar. E é geral. Olha, sou do Entre Família, conheço você, ó. Tô aqui curtindo as dicas, quero desconto aí, Sheila. Dá um pulinho lá, você vai fazer esse processo. E por aqui, amigo, Sheila, é sempre um prazer te receber no nosso programa. Meu, e hoje a gente desapegou para se renovar, dando novo adeus às coisas da maneira correta. Exatamente. Até mais. Até tchau, tchau pra mais. você. Tchau, tchau. Vamos voltar aqui para nossa sala da verdade. Você acha que depois de 8 meses, você acha que os meus 5 dias eu vou largar? Você acha que eu vou ter... Do que eu citei o senhor, não estou entendendo. Não estou entendendo, pastor. Você viu? O senhor se encontrou em alguma analogia que eu fiz aqui ao vento? Não, você colocou uma dúvida, você acha que eu vou abandonar? O que? Não, mas tudo bem, a amizade continua. Tem uma frase Abandonar. de um pensador. Não, eu tenho uma frase de um pensador, a carapuça serviu. Eu acho. Vai na tela, porque quando eu digo que você tem que participar, eu espero mais é que a carapuça sirva, a luva sirva a roupa toda, vista a camisa do Entre Família. Não vou e se não abandonar, servir, Carol. você vai desapegar. Não vou abandonar, Carol. Não abandona. Todos que abandonaram falaram a mesma coisa. Não abandona, senão ele fica na estrada, a gente fica tropicando. Segura ele aí, vai lá. Obrigado, na tela. Na tela. Olha só, a Xará Félix aí de Rasmexiana. novo. Tá aí, pastor. Rasmexiana Félix. E é a segunda vez que ela participa, né, pastor? Exatamente. Desde criança, não gosto de despedidas, porque sempre achei que nunca mais teria outra chance, independentemente de qual fosse a situação. Em uma viagem de apenas um final de semana ao Rio Grande do Sul, aos 35 anos com meu esposo e meus 2 filhos, tudo deu certo. Até chegar no aeroporto de Porto Alegre, comecei a chorar intensamente que o atendente perguntou se eu precisava de atendimento médico. Ali foi que eu chorei mais ainda e meu esposo não entendia nada. Enfim, eu apenas não queria voltar mais para o Nordeste, porque eu estava no estado dos meus sonhos desde criança. Como se a ficha tivesse caído em determinado momento, né? E aí ela fez uma viagem, desabou. gostou demais lá, e quando estava voltando começou a chorar. Ela, pelo que eu entendi, ela é do Nordeste, né? Isso, ela saiu do Nordeste, foi para uma viagem no Rio Grande do Sul, na hora de retornar, não queria voltar. ela não queria voltar. Okay. É um apego forte ali, aquele novo, né? Talvez ela tenha uma identificação maior, alguma coisa nesse sentido. O que vai na contramão do que nós estávamos dizendo, que é esse apego que a gente costuma ter em relação ao antigo, né? Ao velho, a essa margem de segurança que a gente tem. É um ponto de vista diferente, mas a forma de apego é a mesma. Talvez algo que ela tenha vivenciado nesse período, durante essa viagem, né? Muito forte, muito impactante, que tem um valor emocional, às vezes de resgate, às vezes de autoaceitação, de autoconhecimento. Tudo isso pesa bastante também. E ela estava falando, né? O estado dos meus sonhos de criança, né? Então, quem sabe revisitar, né? É forte, A infância né? é Os muito sonhos, forte. os nossos sonhos, eles têm um aspecto muito forte dentro de nós. Eu queria falar um pouquinho sobre a Sheila, né? E essa questão do acúmulo. Tudo que a gente guarda excessivamente, todo esse acúmulo, não são só coisas, não são só objetos, né? Mas é a minha emoção em relação àquilo. Muitas vezes são lembranças, né? Exatamente. São lembranças, né? O acumulador, que é uma coisa muito comum, embora a gente ouça falar pouco, né? Normalmente ele está suprindo uma ausência emocional, né? Esse excesso de coisas esconde uma falta que ele traz e que ele não sabe exatamente como preencher. E aí ele coloca uma série de coisas com significados às vezes irrisórios ali para tentar compensar essa ausência. Então, muito mais do que às vezes
organizar, que a gente precisa sim, é excelente, né? Essa ideia de organizar e de limpar, mas é entender a causa que me levou a ter necessidade de me apegar a tudo aquilo, né? Chore, mas doe, né? Falando nisso, né? Chore, mas Boa, doe. pastor. Não, é porque dá uma sensação de... E eu só queria enfatizar o que o Cris falou lá. Eu tenho, assim, uma questão de apego, algumas coisas, mas eu tenho aprendido nos projetos de missão que eu faço, e eu me preparo durante o ano para separar algumas coisas que eu gosto, porque eu separo também o que eu gosto. Algumas coisas que eu gosto para poder compartilhar. Né? Ou transformar aquilo em valor para ser uma bênção para o outro. Porque, na minha visão, você dá um significado maior àquilo que você tinha um apego, aquilo que tinha uma memória para você. É muito legal, assim, você, por exemplo, ver... Eu levei um tênis, que era o meu tênis, da minha... Né, assim, era o meu melhor tênis, e eu decidi, eu vou deixar o meu tênis aqui. Um ano depois, aquela pessoa que eu havia dado o tênis, estou falando de uma coisa simples, tá? Mas significativa. Para mim foi, poxa, estou deixando o meu tênis aqui, é o que eu gosto, é o que eu faço. Né? Um ano depois, ele colocou o tênis e falou assim, pastor, lembra desse tênis? Então ele cuidou, guardou, usou, mas você vê que estava ali, né? E a forma como ele reagiu diante daquilo. Aí eu pensei, poxa, então eu romper isso comigo e ser bom para o outro, né, é muito significativo. Isso é importante também, porque a caridade, ela está em você doar parte de algo, né? Em você repartir. Tem muitas pessoas que elas pegam aquilo que nem tem condição de uso para doar, né? Se não serve para mim, vai servir para o outro? Depende, é muito relativo, né? Quando a gente faz trabalhos assim sociais, a gente recebe muita coisa muito rasgada, muito danificada, não tem condição de uso. Mas aí a pessoa... Isso que você falou é primordial, porque aí. Eu conheci o pastor Gutenberg, ele me falou o seguinte, olha, eu tenho um número X de camisas, que é 5, para cá e tal. Quando eu ganho, porque ele é pastor, vai ganhar um presente, eu pego coisas boas para fazer. E sabe o que ele fazia com o sapato ainda? Nuguetezinho, para dar como Deus me dá. Então, eu achei muito legal essa questão toda, porque ele tem um número X. Se ele ganhou mais, já está na hora de pegar, e aí o que acontece? Porque você precisa de um número X de coisas, às vezes, e a gente não para saber, que a gente olha, a gente vai trabalhar, tem a igreja, um ciclo, olha, esse X de camisa... Deu. Por isso que eu fui lá na minha estante semana passada. Peguei aquele que era meu, aquele que eu tinha trazido para mim. Incrível. E trouxe para você. Doce de leite. Tá? Incrível. Obrigado, pastor. Parte do que era do Senhor. Nunca chamou isso. E você experimentou antes de ter dado? Não, né? Não, lógico que Porque senão não ia dar. Lacradinho. Senti tentado também. Lacradinho. Porque senão não É daria. muito bom, é muito bom. A Carol falou que não me daria a preço nenhum. Já me falou. Isso definiu um pouco também da nossa relação. Não, na verdade, eu não dei nem para as minhas filhas, está escondido lá na... Não vou falar onde é. Isso que vai que minha defina filha tá mais a assistindo. relação dela ainda. Bora lá! É só à noite, quando as crianças... Entendeu? Por que você tem que pôr criança para dormir cedo? Porque senão, minha filha, tudo que você tem que comer dá aquela subida. Então, você tem que pôr criança para dormir cedo para comer, entendeu? É isso, é ver que criança não sabe degustar. Bora pro intervalo, é rápido, rápido. E na volta, você sentado aqui conversando com a gente. Vamos falar mais sobre essas despedidas. É rápido intervalo, a gente volta já. Ai, ai. É isso. É isso aí. Tamo aí, mais uma vez aqui, no bloco. Você não desapegou do último? Coisa Já aqui? voltou? Ah, Que tá. isso, menina? Já estamos Tá aqui? aí! Estamos de volta. Ei! Não, isso aí a gente disfarçou, porque a gente não sabia quem disfarçou, porque voltava. não Aí a gente deu uma disfarçadinha. De volta e você pode chegar aqui, meu filho. A gente não disfarça a sua chegada, não. A gente comemora. Na tela, você interagindo aqui com a gente, tá chegando a Marta Santana. E aí, Marta? Tenho facilidade em lidar com despedidas, mas depois sinto um vazio. Como lidar com essa situação? Na hora, Marta, acho que é daquela que abraça, ri, briga, tá sozinha em casa. Aí, opa, preciso lidar com isso. Esse vazio, né, ele é o início desse processo mesmo, de desapego propriamente dito. Às vezes, na hora, a gente lida bem, até por uma questão da negação mesmo, né?
essa situação de, não, tá tudo bem, até mais, então, né, tudo certo. Mas depois vem as emoções, e aí é lidar com esse processo mesmo, é trabalhar, é expressar, é chorar se der vontade de chorar, é conversar, é falar com alguém, né? É, de certa forma, se reorganizar, porque todo final, ele vem com um recomeço, né? Eu encerro um ciclo de trabalho, eu inicio uma nova atividade, eu encerro um relacionamento, eu preciso me refazer, me reconstituir, mas possivelmente eu terei um novo relacionamento. Então, é esse espaço, né? Esse vazio e uma série de outras coisas que a gente sente, é esse espaço de intervalo entre uma experiência e outra. E términos, ou perdas, não sei como a gente nomearia, eles, ainda que a gente perca referências, a gente não perde a nossa essência e o nosso valor. Não importa o que seja, né? Eu acho que isso é muito significativo, né? Por isso é tão complicado, né? E aí a gente entra numa outra questão, a necessidade da gente reforçar a autoestima, porque senão eu atrelo o meu valor ao outro ou às coisas, e aí isso se perde muito fácil, porque as coisas elas vão vir e vão embora, as pessoas vão vir e vão embora, na maioria das vezes, né? Então eu preciso trabalhar aí a minha autoestima para conseguir ter condição de estar bem comigo quando os ciclos se encerram. Estar bem e dar nome, né, a esse sentimento. Eu acho que é bem esse processo, né? Você consegue nomear aquilo que você está sentindo, é um vazio, mas por que exatamente você está sentindo isso? Você vai ressignificando. Agora, quando a gente consegue dar nome aos sentimentos, a gente consegue escrever um novo ciclo, uma nova história. Carol, eu quero muitas informações sobre esse assunto. Imagina se eu conseguisse. Aqui não tem uma terapia perto da minha casa. Eu não consigo informações. Imagina colocar lá no Google, aparece 1000 coisas, não tem nada que é correto, certo, que tem um fundamento. Pronto, eu tenho dica especial para você. Eu estou segurando aqui a sua revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Uma dica para lá de importante, porque aqui tem conteúdos relacionados aí a transtorno de ansiedade. Tem muita gente que tá assim, ó, que não aguenta mais só de pensar no futuro e que vai ser e tal. E tem pessoas que estão tão apegadas com o passado, esse sentimento tem corroído a vida delas. Olha lá, é depressão, é isso. Vamos lidar com esses sentimentos da melhor maneira possível, já que eles fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. É comum sentir cada um deles, mas o importante é colocá-los cada um na sua caixinha, dar nomes, né? Exatamente como nós conversamos ontem. Você vai pedir essa revista e ela vai de graça para sua casa? Olha o sentimento de alegria que brotou aí, né? Não é não? Alegria, porque é de graça. A revista Sentimentos você pode pedir pelo telefone 12 21 27 3121, ou você pode pedir também pelo WhatsApp, viu? Rápido. O DDD é 12 982 44 4449, a revista Sentimentos na sua casa, a ciência do existir. Não perca essa oportunidade. Oportunidade mesmo. Foi esse programa aqui hoje, hein? O povo é bom demais. Eu queria até fazer uma pergunta aqui, até o diretor me permita aqui, Israel. O inverso. Vocês já notaram, tem gente que não sabe se despedir de você. Você quer terminar algo, você quer e você faz parte. Como eu ajudo alguém, né, da outra ponta que não está querendo, né? Não consegue dar o ponto final. Não consegue. E você, às vezes, a pessoa, às vezes até por tentar acudir, acaba dando esperanças de algo. Aí eu já estou falando aqui de um relacionamento, né? Mas como eu posso ajudar alguém a dizer assim, ó, não dá. Não deu. Rapaz, né? Você é vínculo de algo, seja de trabalho, alguém que você, olha, saiu do seu trabalho, né? Está trabalhando junto com você e não consegue. Como que eu ajudo alguém nesse processo? Então, o importante é ser assertivo, né? É ser claro, né, na informação. Por mais que você tenha ali uma emoção e que você se compadeça da outra pessoa, você precisa ser assertivo, né? Falar ali com determinação, com coerência, com respeito ao próximo, mas dizendo, expressando claramente aquilo que você quer. Isso ajuda, às vezes pode parecer um pouco cruel, né, a princípio, mas na verdade você está ajudando a pessoa, porque ela vai precisar se confrontar com aquela realidade e se reorganizar, né? Uma coisa que eu acho que eu gostaria de pontuar é que a gente precisa de fechamentos e nem sempre a gente tem essa oportunidade. Então, na terapia ou de outras formas, a gente trabalha fechamentos simbólicos, né? Uma boa dica para algumas pessoas que possam estar passando por essa situação de não ter conseguido ali um fechamento
satisfatório em relação ao término de relacionamento, porque, por exemplo, tem pessoas que terminam com outro pelo WhatsApp, né? Uma coisa super desproporcional, e aí bloqueia, a pessoa fica sem contato. Simbolicamente, você pode escrever uma carta para o seu ex-chefe, para esse ex-namorado, para amiga que virou a cara para você do nada. E mesmo que não chegando. Desabafar a sua emoção, colocar para fora tudo aquilo que você gostaria de dizer, externar, porque quando você está escrevendo, você está racionalizando a respeito da situação, você está se separando, de certa forma, ali daquela emoção, você está soltando, liberando, né? Então, isso é muito importante para você, independentemente da pessoa receber, responder ou não, do ponto de vista simbólico, isso ajuda a gente a entender que aquele ciclo se fechou, que a gente vai precisar se refazer e reiniciar. Uma escrita terapêutica, né? Exatamente. Muito importante, né? Para pessoas que muitas vezes tiveram, quem sabe, uma ruptura difícil no casamento, Sim. uma saída abrupta de um emprego. Exato. Você escreve, se despede dessa condição e pronto. Pode até queimar. Pode queimar Sim. essa carta, porque aí você queima. Pronto, Queimar, fechou rasgar. o ciclo, rasgar, enterrar. Enterrar não é bom, não. Queima para não voltar lá para pegar. Verdade. É importante, né? Sim, muito. Que a grande questão é, a gente está falando de perdas, de rupturas que nós nos propomos, diferente das rupturas que nos são propostas. As que nos são propostas, nós também precisamos aprender a trabalhar e sair delas também, né? Mas eu acho que nos dois há um ponto em comum. A grande questão é como eu saio, né? Sim. Essa é a grande questão. Daquilo que me foi proposto é como eu saio. Porque se eu saio carregando as mágoas, carregando aquilo que não foi bem resolvido, eu vou arrastar isso para... Eu não dei, na realidade, um ponto final de forma adequada como eu deveria dar, né? Sim. Por exemplo, com relação ao término de um relacionamento, muitas vezes as pessoas têm a ilusão de achar que só vai passar pelo processo de luto a pessoa que não queria o término. E muitas vezes a pessoa que terminou, ela vai também ter o seu processo, ela vai ter as suas dificuldades, por mais que ela tenha suas motivações para ter terminado a relação, mas ela tem ali algumas situações das quais ela vai sentir falta, alguns momentos. Então, o processo... Que deveria trabalhar também, né? Exatamente. O processo, ele ocorre nas duas vias, né? A gente, tirando o ambiente corporativo, que talvez a empresa não vá necessariamente sentir falta daquele funcionário, e ainda assim pode sentir de algumas características específicas que só aquela pessoa tinha, né? De um modo geral, é uma via de mão dupla mesmo, essa despedida. A gente às vezes fala assim, não, mas eu me separei, o casamento era horrível, então tá tudo certo. Não está. Você vai precisar da mesma forma do seu período de recolhimento, de refazimento, para poder ter uma vida saudável, independentemente de entrar em outro relacionamento ou não. É isso, essa visão é muito clara, muito importante. E na tela, mais uma interação para esta tarde. Quem está chegando aí para compartilhar é a Juliana. Olha lá. Sempre fui independente, hoje tenho uma filha de 1 ano e me mudei de cidade com meu marido. Mas depois que me mudei, meu relacionamento caiu por água abaixo. Sofro agressão psicológica, agressão verbal, moral, patrimonial. E eu não consigo me desligar daqui por causa da minha filha, que tem medo do novo, que nunca fui assim, né? Já pedi orientação para Deus, mas ainda não entendo os planos dele na minha vida. Então, ela está passando uma situação complexa, né? Ela se distanciou, quem sabe, da base, da estrutura familiar e agora ela vive o inesperado, né? Vou dar a visão espiritual. Então, queria dizer para Juliana que não é plano de Deus, vou olhar para essa aqui. Queria dizer para Juliana que não é plano de Deus que a gente passe por essas situações. Então, você deve ser racional, porque Deus não quer que você passe por isso. Agora, crie um caminho para que você busque essa nova situação. Poxa, o pastor então está dizendo que esse casamento deve se romper? Dentro da visão bíblica, Deus não deseja isso. Isso é muito claro. Deus não deseja agressão física, verbal, não é plano de Deus. Isso é bíblico, tá? Um novo relacionamento é um outro tema, mas Deus não deseja isso para você. Agora, busque uma base de como você vai para esse novo caminho. Essa é a sugestão, essa é a visão bíblica, tá? Muito bom. Essa é a visão espiritual.
E esse movimento de eu não consigo achar um caminho para sair desse labirinto que é o que causa, né, uma mente de quem sofre uma agressão verbal, psicológica, moral, patrimonial, né, é bem proveniente da pessoa que está sofrendo. E quem sabe buscar ajuda em outros espaços seria uma opção para ela também, né? Sim, é uma opção porque amplia ali, né, aquilo que ela não está conseguindo ver sozinha, porque a dor, ela neblia um pouco a nossa visão, né, ela turva, a gente tem dificuldade de ver o que está ali à frente, a gente tem dificuldade de encontrar algumas coisas. Em alguns casos também, a gente sabe o caminho, mas não gosta dele. Tem uma diferença muito grande entre não saber o que eu devo fazer e não gostar daquilo que eu preciso fazer, né? E aí na terapia ela poderia trabalhar e entender um pouquinho melhor tudo isso. Mais uma frase para anotar. Às vezes o caminho que eu preciso tomar... É o que eu não quero. É o que eu não quero. Eu não queria também terminar o programa de hoje. Mas é o caminho. Gente, segue. Já vem vídeo da saúde, tem que terminar o programa e agradecer a Joyce por mais uma vez tirar um tempo para vir aqui um programa tão agradável como hoje. Obrigado, viu, Joyce? Muito obrigada a todos vocês, é sempre um prazer e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui partilhando, né, com vocês, com os telespectadores e agradeço de coração mesmo. Nós que agradecemos mais uma vez a sua presença. E agora, você sabe, esse é o momento em que o pastor abre a palavra de Deus, porque nesta palavra não tem um adeus para sempre não, né, pastor? Exatamente. Eu vim para cá com um caminho, né? Agora, durante o programa, eu até ia meditar num texto que está em Eclesiastes, que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas, né? E eu queria, quando a gente vê uma pergunta como a da Juliana, eu sempre pergunto assim, né, eu acho que eu deveria acrescentar isso, de quanto eu fiz para que essa situação se revertesse. Então, eu fiz de tudo para que mudasse, né? Se eu fiz de tudo, né? Porque às vezes a gente põe tudo o que Deus quer, e Deus é muito racional. Mas eu escolhi talvez a ruptura mais difícil que está na sua área, que é a despedida mais difícil, que é a perda de uma pessoa querida. E é a história que está em São João, capítulo 11. A gente tem a descrição bíblica da morte de uma pessoa muito próxima de Jesus, que foi a morte de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta eram pessoas muito próximas de Jesus. Jesus frequentava a casa deles e ao longo desse capítulo fala sobre essa ruptura. Durante o texto, por exemplo, vai repetir muitas vezes que Jesus amava essa família, Jesus desejava estar perto dessa família. Quando Marta e Maria se aproximam, elas falam a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas o que mais me chama a atenção é o que está no verso 35, que é um dos menores versos da Bíblia, né? Jesus chora. Eu não sei que tipo de ruptura você está passando. Não sei se foi uma perda, se foi a morte, se foi o trabalho, não sei qual é a situação. Mas o que me chama a atenção aqui é que você não está esquecido, você não está abandonado, você não está sozinho nesse caminho. Jesus é empático com a nossa dor e com o nosso sofrimento. Jesus sabe o que você está passando e Ele está do seu lado. Se você fez tudo o que deveria ser feito e você precisa de um novo momento para a sua vida, não esqueça, o Senhor está com você dentro daquilo que é correto. E o Senhor só precisa de um coração aberto, tá? Abra seu coração se você precisa de consolo, se você precisa visualizar um novo momento da sua vida. Não esqueça. Obrigada, pastor. É isso. Tá acabando aqui o Entre Família, o Vídeo de Saúde está chegando e hoje vamos falar sobre síndrome pós-Covid, um assunto muito atual e importante. Boa tarde, Teru. De Carol, olha aqui como é que tá aqui o clima no Vida e Saúde depois da Covid. Aliás, quando a Covid chega, causa uma tempestade inflamatória. E eu tô aqui brincando aqui com essa capa de chuva, com essa sombra, com esse guarda-chuva, porque realmente a gente precisa entender quais são as sequelas pós-Covid. A gente vai tratar aqui de algumas sequelas não muito convencionais. Então, quero convidar todo mundo para ficar ligado aqui. Além disso, o Dr. César traz aqui o transtorno de borderline no Claramente de hoje.
E a receita é esse fricassê maravilhoso com frango vegetariano da Superbom, claro. Olha que legal. Ó, gostoso, gente. Olha que bonito tá ficando aí. Vamos chegar lá, né? Eu acho que o caminho é esse. Vamos ali, vamos passar... Faça chuva, faça sol. É verdade, vamos passar nas cataratas com a apresentadora chuva, ali, sol, vai dar tudo lá. certo, Teru. É que depois da tempestade ainda às vezes fica uma chuvinha, né, gente? Fica. Muito bom. Bom demais, Teru. Já Até a gente tá aí, mais. tá? Tchau. Fechou. E olha, você viu aí? Vai ter hoje aí das cataratas, rapaz. A Teru tava preparada É ali. isso aí, é isso. Aquele franguinho da Superbom, bom demais. E, Carol, amanhã vai ter o quê no programa às 2h30 da tarde? Vamos cultivar ervas medicinais. Você tá achando que vai querer a hortinha? Já cortou unha, minha filha? Que amanhã é dia de pôr a terra embaixo da unha. Vamos entrar nesse universo e compreender para que serve cada uma dessas ervas. Amanhã você vai chá de saber. camomila para tombar Pra quê? criança? É. É só para isso? Para tombar criança? Não é. Funcho. O que é funcho? Cris vai plantar? Nós vamos... vamos Pode escolher, pastor. A gente vai tentando, Pode escolher né, o pastor? tipo de terra que eu posso fazer na hora também. É? Posso fazer de casa. Como é que é? E outra, eu sei até se inclusive o funcho se o gato teve por ali. Aqui, ó. Cheirinho de funcho com gato ou sem gato? Amanhã você vai descobrir, rapaz. Eu sei essas coisas Sem aqui, gato ó. é melhor, O cara cria né? sem gato, Acho com que tem a certeza. propriedade Você toma um chazinho assim integral. com gato. Você toma um chazinho com gatos na hora. Ah, não. Você esqueça, lembra do gato.